quadro no canal respondendo perguntas de vocês, conferindo se o microfone está ligado e você daí conferindo se você já deixou o like, se você está inscrito no canal. Vamos responder muitas perguntas sobre Bahia. Obviamente que eu serei obrigada a falar sobre a arbitragem da derrota de ontem contra o Atlético Mineiro. Eu quase nunca falo de arbitragem, gente. Para mim, árbitros são humanos, acho que tem erro, acho que muitas vezes a gente tem um apego emocional que é difícil fazer algumas avaliações. Eu não gosto de criar polêmica em situações que infelizmente acontecem, mas neste caso eu vou precisar abrir uma exceção e vou falar um pouco sobre isso. Espero não me alongar muito, porque já tem muita coisa sendo dita, mas acho que é preciso fazer sim aqui algum relato sobre o que aconteceu ontem na partida entre Atlético Mineiro e Bahia. Eu sei que tem polêmicas e erros em praticamente todas as partidas, mas obviamente não só não assisto a todos os jogos do futebol brasileiro, como vou focar aqui no lado do Bahia, porque é o lado que eu, como torcedora, acompanho. Não é um claramente tricolor, é um tudo às claras, mas ainda assim é preciso fazer essa observação. Se você gosta aqui dos vídeos do canal, vou pedir novamente que você deixe o like, porque faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas. E atenção! Finalmente batemos a barreira dos 49 mil inscritos e estamos agora rumo, finalmente, aos 50k. Então, se inscreve no canal e dispara esse vídeo para mais gente chegar por aqui. Se você também quiser hypar, ajudo. E eu quero os comentários de vocês sobre as situações, tá bom? Começando pela pergunta do Sérgio Sarno e também da Alana Santos 23. Os dois me perguntam sobre arbitragem, sobre as polêmicas, né? O Sérgio fala sobre o VAR, despreparo, incompetência ou tendencionismo? O que o Bahia pode fazer para evitar erros? E a Alana pergunta o que eu achei da polêmica do jogo do Bahia ontem. Assim, para mim, gente, não tem polêmica no sentido de que foram erros. Eu não consigo ver, assim como eu consegui ver em outras situações de árbitro errou, árbitro não errou. Para mim, as duas situações do jogo do Bahia são muito claras, tá? Primeiro, o jogador do Atlético Mineiro tinha que ter sido expulso, porque é um lance em que o jogador vai com o pé por cima, acima do tornozelo. Então, assim, para mim não existe como ser mais claro, ser para cartão vermelho aquilo ali. Então, para mim não tem polêmica de que, é subjetivo, a gente não consegue ver a intensidade. Não tem dúvida ali, assim para mim. Então, primeiro erro já foi ali. E o segundo erro é a expulsão do Canu, que para mim também não há subjetividade. Porque em alguns lances, lances que você tem intensidade, lances em que tem uma interpretação de intenção, de movimento natural, eu entendo a dúvida. Às vezes a gente vê um lance e os comentários sobre o lance é assim, 50% das pessoas acham que é um absurdo de um lado e 50% das outras pessoas acham um absurdo do outro lado. Então, se essas pessoas estão tão certas de uma coisa, é porque existe polêmica, existe debate, né? Porque se essas aqui estão tão certas que isso é verde e essas aqui estão tão certas que isso é azul, existe um debate aqui. Mas para mim, nesses casos, não há debate, não há subjetividade. No caso do Canu, existe uma coisa que elimina aquela possibilidade que é o chance clara de gol e etc, né? Tem uma sigla ali que define isso. E tem uma das opções, um dos tiques que precisa ser dado para ser considerado assim, que é o jogador ter o domínio da bola. Não existe domínio da bola pelo lado do jogador do Atlético Mineiro. A bola não chegou nele ainda. Ele não tem domínio ainda. Quem garante que o passe ia chegar nele? Quem garante que ele ia dominar o passe? Então, não tem domínio de bola, não tem como ser cartão vermelho aquilo ali. O Canu faz a falta para cartão amarelo antes daquilo ser uma clara e manifesta chance de gol. Então, errou e errou bastante o VAR, porque ele não chama no outro para cartão vermelho e ele chama nesse, sendo que o árbitro tinha tomado a decisão correta no campo. E eu escutei os áudios, né? Assim, não tem nenhuma condição, gente. Não tem nenhuma condição.
E aí, a pergunta do Sérgio é: despreparo, incompetência ou tendencionismo? O Rogério Ceni falou uma coisa que não foi o primeiro a falar, e não sei se o próprio Rogério já falou sobre isso. O jogo de ontem não começou ontem, né? O jogo de ontem começou, acho que é 1 ou 2 rodadas antes, não sei, que o Atlético Mineiro faz uma reclamação e um comunicado lá do erro de arbitragem, que eu nem vou entrar no mérito aqui, tá? Eu nem assisti, pra falar a verdade. Só que na hora que o Atlético Mineiro faz essa pressão, o jogo de compensar, vamos tomar cuidado, vamos entender o que está acontecendo na próxima partida, ele começa. E aí, quando o Bahia entra em campo, já existe ali uma pressão diferente, algo que coloca um ingrediente, mas eu não acho que é decisivo, tá, gente? Eu não acho que as coisas são tão definitivas e tão tendenciosas e tão maquiavélicas assim. E às vezes nem tão intencionais assim, mas coloca um ingrediente ali a mais que faz com que essas assim, nuances possam acontecer. A situação que eu acho que assim, os árbitros entram em campo acuados, com medo, pressionados, e é um nível que acaba interferindo, mesmo que não seja eu não acredito, tá, gente? Realmente não acredito nessa coisa maquiavélica de que existe uma conspiração para que, sei lá, Flamengo e Palmeiras seja... Não é por aí, eu não vou por esse caminho, e eu preciso ter responsabilidade também quando eu falo sobre esse assunto, porque no fim das contas, por mais que quando eu venho aqui, especialmente quando eu falo de Bahia, eu faço uma perspectiva, uma visão claramente tricolor, eu tenho responsabilidade no que eu falo em relação a fatos, em relação a acusações e etc. Então eu não vou por esse lado, tá? Eu entendo que o torcedor não tem essa responsabilidade, que vai, sei lá, levar para um lado que não é possível ser comprovado e, enfim, assim, para mim, né, não tendo falta de respeito, tá tudo certo, mas eu não vou por esse lado. E não é só por uma responsabilidade. Eu realmente não acho que é o que acontece. Eu realmente não acho. Mas acho, e isso para mim parece muito claro, de que o caminho que a arbitragem brasileira tomou é um caminho hoje em que os árbitros estão sempre pressionados, acuados, com medo, e isso vai virando uma bola de neve em que jogos passados interferem em jogos futuros e erros passados interferem em erros futuros e por aí vai. E não é justo com ninguém, tá? Não é justo com o Bahia que os árbitros e que a situação... E até acho que o árbitro em si em campo nem foi tão mal, né? Mas não é justo com o Bahia que isso aconteça por conta de um erro passado contra o Atlético Mineiro e também não era justo que aquele erro acontecesse com o Atlético Mineiro, talvez por conta de um erro passado, entendeu? Então, algo precisa ser feito. Tem uma pergunta por aqui que é me pedindo para comparar um pouco a arbitragem brasileira e a diferença com a Europa. É uma pergunta do Jamerson _Goss. E eu tenho um pouco de cuidado de fazer essa comparação, porque primeiro que a Europa é generalizar um pouco demais, mesmo que a gente faça um recorte aí das 4 ou 5 principais ligas. E segundo que quando a gente analisa muitas vezes o torcedor no futebol brasileiro, ele analisa com uma ligação emocional que não existe com os clubes da Europa, né? Então, às vezes, a gente coloca um pouco mais de emoção nas análises do nosso clube, do nosso time, sem nenhuma dúvida, do que o que a gente vê fora da Europa. É óbvio que se você vai para uma Liga dos Campeões, assim, existe uma arbitragem muito melhor do que no futebol brasileiro. Isso aí, assim, não preciso ter cuidado em falar. E acontecem erros? Acontecem. Mas não acontecem erros em todas as partidas. E existem protocolos e processos que eu acho que são melhores respeitados por todos os lados, tá? Pelos árbitros, pelos jogadores, pela organização. Então, isso é uma cadeia completa, né? Não é apenas o erro do árbitro. Então, não tenho medo de falar quando eu cito aqui Liga dos Campeões, mas se a gente for para as ligas nacionais, a gente vê, por exemplo, e eu não acompanho Premier League, obviamente, como eu acompanho hoje, futebol italiano e futebol francês, mas a gente vê o tempo inteiro reclamações da Premier League
de arbitragem. La Liga, então, nem se fala. La Liga, eu tenho uma sensação que vive uma crise na arbitragem que também precisa ser revista. E vale lembrar, são 2 lugares em que a arbitragem é profissionalizada, tá? Então, não é apenas profissionalizar. Acho que isso é um passo que, assim, sine qua non para acontecer, precisa acontecer para melhorias, mas não é o único passo, tá? Aqui na França e na Itália também é profissionalizado, mas existe um modelo meio híbrido, tá? Então tem alguns árbitros, especialmente em categorias inferiores, que ainda tem outro emprego e tal, mas assim, existe já a profissionalização. Eu tenho a sensação, a Itália também tem, eu tenho a sensação que existe menos discussão em termos de erros do que em La Liga, mas eu tenho a sensação que os processos são um pouco mais bagunçados, no sentido de demora de VAR, jogadores que reclamam. Acho que tem um pouquinho... Acho que os problemas são diferentes, acho que não são tantos erros, mas pode ser uma impressão, tá, gente? E na França, eu tenho a sensação que é uma questão menos importante para o futebol francês. E aí pode ter a ver com um pouco da cultura, com a forma como os torcedores e a própria imprensa lida com os erros, porque são poucas as discussões. Por exemplo, eu obviamente hoje, né, eu vejo, enfim, discussões, repercussão de jogos e etc. Do futebol francês, e eu vejo pouca essa discussão sobre arbitragem. Então, eu tenho receio de cravar se é porque a arbitragem erra menos ou se é porque a repercussão disso por uma questão cultural e vícios enfim, se isso é menor. Eu tenho dificuldade, tá? Eu tenho a tendência a dizer que é uma mistura das duas coisas. Então, vou um pouco por aí. Então, a arbitragem brasileira, assim, é isso. A questão da profissionalização, para mim, é um passo que precisa ser feito, mas ele não é o único. Ele não é a solução. Ele pode fazer parte da solução, mas ele não é a solução. Enfim, e sobre o Bahia, sobre o jogo, gente, assim, é até difícil. O segundo tempo, para mim, ele vai embora. Depois que o Canu é expulso, o Bahia, assim, derrete em campo, esquece, não dá para analisar mais nada ali. E é uma grandíssima pena, porque o primeiro tempo do Bahia é muito bom. E assim, há muito tempo a gente não via o Bahia começar uma partida fora de casa e fazer aqueles 15 primeiros minutos. Se eu for analisar os 45 primeiros minutos, tem também falta de capricho, de qualidade, de eficácia do Bahia em finalizações. Sim, poderia ter terminado o primeiro tempo vencendo por 2-0. Mas a coisa da arbitragem virou o grande assunto e acho que é a primeira vez que eu passo tanto tempo falando sobre isso aqui no canal, mas foi necessário. Então, deixem um like aí para compensar que eu tive que falar sobre arbitragem por aqui. Enfim, mais perguntas. Agora vamos seguir com Barreto8594. Me pergunta, Luciano Juba tem chance em jogar com destaque em algum time europeu? Eu já vou responder sobre isso. Antes, pergunta do road.big.dream. O que esperar de Luciano Juba na seleção? E depois eu falo sobre futuro de Juba nesse sentido, de chances na Europa. O Luciano Juba, para mim, inicialmente foi absolutamente justo. Para mim, o Juba já merecia antes ter sido testado. Eu, inclusive, falei aqui que, em termos de merecimento, eu acho que ele merecia nessa temporada antes do que o Jean Lucas, mas que o Jean Lucas tem um perfil físico que é mais... Me parece mais o perfil de futebol de seleção brasileira e de futebol europeu. Então, eu tinha um receio de que o Juba não ganhasse essa chance, mas é merecida demais que ele finalmente tenha recebido essa chance. É um jogador versátil, a gente sabe disso, é um jogador que passa por ótima fase, é um jogador que tem presença no ataque importante, gols e assistências, não só agora, esse ano no Bahia, né? Ele já, não só nesta temporada, mas em outras temporadas também. Então, para mim, é absolutamente merecido. Dá para esperar um jogador que tanto atue um pouco mais como ala, que tenha mais essa presença no ataque, mas um jogador que evoluiu muito, inclusive nessa parte mais do lateral clássico, né? Então eu acho que isso dá para esperar um pouco da seleção. E o Juba tem hoje uma oportunidade muito grande
porque estamos falando de uma posição que está aberta na seleção brasileira, né? O Ancelotti chamou um monte de gente, eu até peguei a lista por aqui, de lateral esquerdo. O Ancelotti já chamou o Carlos Augusto, da Inter, o Alexandre do Flamengo, o Caio Henrique do Mônaco, o Douglas Santos na última, né, no Zenit, e agora o Luciano Juba no Bahia. Acho que a lista completa é essa, tá, gente? Se eu não peguei errado aqui as informações. E a verdade é que o Douglas Santos, por exemplo, inclusive, ele fez uma boa data FIFA passada, né? Então, o Ancelotti tá testando, e eu acho que o Douglas Santos foi bem. Então, o Juba tem essa mesma oportunidade de também ir bem. E aí a gente vai entender se ele vai muito melhor, se ele vai encaixar, se não vai encaixar, se a fase boa vai durar até março na próxima convocação, e aí, obviamente, Copa do Mundo. Quem vai se lesionar, quem não vai se lesionar. Então, existem muitas coisas, mas eu acho que o Juba tem uma oportunidade muito grande, de agarrar uma vaga para a Copa do Mundo. Eu diria que o Ancelotti não vai abrir mão o Alexandre e o Caio Henrique e o Carlos Augusto são jogadores que estão na frente nessa briga, né? Porque já foram chamados mais vezes, porque tem um histórico de seleção, porque tem um histórico de experiência. E aí, o Alexandre, por exemplo, eu nem vou entrar tanto no momento dele agora, eu não tenho assistido jogos de Flamengo, então não vou entrar tanto no mérito da boa fase ou não do Alexandre. Eu te diria que hoje o Juba tem uma fase melhor do que o Alexandre. Para mim, hoje o Juba é o melhor lateral esquerdo do Brasil. Mas eu entendo ali o contexto de já ter testado mais jogadores e etc. do Ancelotti. O Caio Henrique, eu defendi muito a convocação dele aqui há 2 anos, 3 anos que eu falo do Caio Henrique. Eu cheguei aqui na França, vai fazer 3 anos, e é exatamente isso, quando eu, obviamente, comecei a acompanhar um pouco mais o Caio Henrique. Hoje ele não passa pela melhor fase dele, tá? Ele já teve fases melhores. Então, e eu gosto muito do Caio Henrique, do estilo do Caio Henrique, mas ele teve ele teve lesões cadê? Não é a temporada passada, não. É a temporada retrasada, 23 e 24. Ele tem uma lesão muito séria. E aí, na temporada passada, ele já joga mais, mas ele não voltou, na minha opinião, para o mesmo nível da temporada anterior. E essa temporada é uma temporada em que eu acho que não é a melhor temporada ainda dele. Pode vir a ser, tá? Ele pode deslanchar, tem qualidade para isso, já mostrou isso, mas não vivendo a sua melhor fase, o Juba pode pegar, sim, essa vaga do Caio Henrique. Então, entendo que o Juba tem uma grandíssima oportunidade por aí, tá? Então, vamos ver se isso acontece. E, obviamente, muito feliz pela convocação do Juba, não só pelo Juba em si, mas tem uma coisa que o Carlo Ancelotti traz para a seleção, e eu acho que isso não vai ser... Não se reflete apenas nas convocações, mas também na forma como ele lida com a opinião pública, é que o Ancelotti chega no Brasil, na seleção brasileira, sem os vícios e sem as coisas presas com ninguém, sabe? O Ancelotti não tá nem aí se o torcedor vai reclamar dele não convocar Neymar. O Ancelotti não tá nem aí se ele vai convocar um jogador de um clube que não tem jogadores convocados há mais de 30 anos. O Ancelotti não tá nem aí para esse tipo de coisa. Então, nesse sentido, eu acho que ele tem a mente muito mais aberta. Ele conhece menos o futebol brasileiro, mas a gente pode ver o lado positivo, o copo mais cheio, nesse caso, por esse lado, de que ele não tem esses vícios de convocação, sabe, de repercussão. Ele não tá nem aí com a repercussão, não tá nem aí o que a torcedor brasileiro vai reclamar disso ou daquilo. Ele tá indo nas convicções dele com a intenção de fazer o Brasil ganhar a Copa. Então, por esse lado, eu gosto muito da figura do Carlo Ancelotti nesse sentido. Então, acho isso positivo. É muito bom que a gente tenha mais um jogador de um clube nordestino convocado, que a gente saia um pouco desse vício, sabe? De jogadores só de um lugar, só de um clube. Vocês estão entendendo que não é um só, mas né, de um grupinho ali que, sabe, faz parte da patota e ninguém mais entra. Então, eu fico muito feliz que isso esteja acontecendo. O Bahia, não é só o Bahia, mas o Bahia faz parte desse movimento
voltando a ser um protagonista do futebol brasileiro, uma equipe que briga ano após ano. Eu acho que isso vai continuar escalando, no sentido de que vai, para mim, a cada ano o Bahia vai brigar por mais coisas, né? Hoje, para mim, é uma equipe que estar em Libertadores não é mais sonho, é objetivo, vai virar obrigação, e aí o objetivo vai virar título e por aí vai. Então, eu fico feliz que o Bahia faça parte, esteja, de certa forma, até puxando esse carro, e que não só continue, como melhore, não é mesmo? Obviamente, a visão aqui de uma torcedora do Bahia. Eu tô conferindo toda hora se esse microfone tá ligado, que eu tô com medo de acabar a bateria. E aí, para finalizar a Juba, o Barreto perguntou, né, se eu acho que ele tem chance de jogar em algum time europeu. Eu acho que, pelo que ele joga por atuações, sim. E aí, gente, não num nível... Por exemplo, eu acho que o PSG hoje tem um dos melhores laterais esquerdos do mundo. Hoje, atualmente, o melhor lateral esquerdo do mundo, o Nuno Mendes. Mas a gente pode ir para outros clubes que têm grandes laterais esquerdos e que aí realmente não é o perfil. O Juba tem 26 ou 28? Eu fui olhar a idade aqui e o Caio Henrique tem 28. O Juba tem 26. É difícil você ver um jogador brasileiro, e ele faz 27 agora no fim do ano, chegar na Europa com 27 anos e ainda evoluir tanto. A gente tá vendo hoje que os jogadores chegam na Europa com 18, 19, 20, eventualmente um ali com 22, 23. Mas, por exemplo, eu acho muito difícil você fazer o caminho completo na Europa, chegando na Europa aos 27 anos, porque ele vai fazer 27 agora, no dia 31/12, hein, Luciano Juba? Um dia antes do aniversário do Bahia. Então, eu acho que o Juba teria a condição hoje, por exemplo, de vir para uma equipe de... O quê? Não de briga, por exemplo, não é um Barcelona e Real Madrid, não vai ser um PSG hoje, mas eu acho que outros franceses sim, totalmente. Não vai ser, sei lá, o Arsenal e o Liverpool, mas teria condição. Só que eu tenho dificuldade de ver essa evolução, sabe? Porque o mais normal é você chegar na Europa com 20 e poucos num clube médio e depois ir subir para o clube maior. Ou você é um extra classe, como, por exemplo, o Estevão, que já vem direto, ou o próprio Vinícius, né, que vem direto, mas vem direto pro Real Madrid B, né? Então, eu tenho essa dificuldade, sabe, do perfil do jogador. Mas pelas atuações, eu acho que o Juba caberia em várias equipes da Europa. Vocês concordam comigo? Deixem aí nos comentários. Vou fazer umas extras aqui, depois a gente tem mais pergunta do Bahia, tá? Então, atenção, você que é torcedor do Bahia, não sai por aí. O Lima.kky pergunta: Barcelona fora do G8 na Champions? Ele faz uma pergunta. Sim, neste momento o Barcelona está fora do G8 na Champions. E eu vou falar uma coisa para vocês. Tem algumas equipes do G8 que eu acho que vão ter que sambar para continuar lá. É o caso da Internacional, que está hoje, inclusive, 100% na Liga dos Campeões. Mas olha só os adversários que a Inter já teve: Ajax, Slavia Praga, União Saint-Gilloise e o Kairat. 4 jogos, 4 vitórias, mas vocês viram quais foram os 4 adversários. Os próximos 4 adversários da Inter: Atlético de Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund. Então, por exemplo, a Inter ainda pode continuar lá no G8, mas a sequência agora vai suar para continuar no G8. O Barcelona é o contrário. O Barcelona tem uma sequência agora, tirando o Chelsea, são 4 jogos, tem o Chelsea, aí tem 3 jogos, eu não vou lembrar os 3, tá? Mas os 3 jogos, eu posso até pegar aqui, mas são 3 jogos relativamente fáceis. A questão é, o Clube Bruges também era uma equipe fácil. Então, eu hoje, Clara Albuquerque, pelo que o Barcelona está apresentando, não confio neste Barcelona. Eu diria hoje que o Barcelona vai ficar fora do G8. O Barcelona enfrenta o Chelsea na próxima rodada fora de casa. Alguém aí coloca o Barcelona como favorito? Eu não coloco. E aí tem o Frankfurt em casa, o Slavia Praga fora e o Copenhague em casa.
Eu diria que, na teoria, dá para fazer 9 pontos aí, nesses 3 últimos. Mas hoje eu não confio no Barcelona. O Barcelona não fez 3 pontos contra o Clube Bruges. Então, eu confio que vai fazer 3 pontos contra o Copenhagen, contra o Slavia Praga. Mesmo, não confio. Acho que vai? Acho. Confio? Não confio. E tem esse confronto contra o Chelsea, que pode complicar. Eu acho que o Barcelona vai classificar, gente, mas eu realmente tenho dificuldade de ver o Barcelona hoje entre os 8 classificados. Inclusive, para passar aqui para vocês, o Bayern de Munique consigo ver totalmente se mantendo no G8, o Arsenal também, a Inter vai precisar suar, aí tem o Manchester City, que eu acho que vai se manter também, o PSG também acho que consegue se manter, porque os 2 confrontos mais complicados eram o Barcelona e o Bayern de Munique. Ganhou um, perdeu o outro. Só que estava 100%, né? Então, o PSG, por exemplo, enfrenta o Tottenham em casa na próxima rodada, dá para garantir. O Athletic Bilbao fora de casa, também acho que dá para garantir. E aí, depois tem o Sporting fora de casa e fecha contra, vamos lembrar agora, o Newcastle em casa. Então, o PSG, eu diria que Tottenham em casa dá para vencer, Atlético Clube fora de casa dá para vencer, só aí já foi mais 6 pontos. O Sporting lá também dá para fazer uma graça. E o Newcastle em casa. Eu não acho que vai ganhar as 4 partidas não, tá? Mas considerando que das 4 anteriores já ganhou 3, e aí ganhar mais 3, vai para 18 pontos, né? O PSG hoje tem os 9 pontos das 3 partidas que ganhou. Se perder mais uma e ganhar mais 3, vai a 18. Com 18, eu diria, na temporada passada o corte foi 16 ou 17, então eu diria que o PSG estará no G8. Aí a gente tem o Newcastle, o Real Madrid e o Liverpool. Então, o Barcelona vai ter que suar para garantir esse G8 aí, hein? Acabou a bateria do microfone, como eu estava com medo, então tive que recomeçar. Mas, fechando, confio no Barcelona, não confio, mas que dá. Vamos agora para a pergunta do Tuna Bahia, que faz: você anda com a camisa do Bahia por aí? Já ouviu um Bora Bahia? Tuna Bahia eu não ando com, é muito difícil eu usar camisa de clube. Eu tenho algumas camisas de clube europeu que eu fui ganhando, tá? Assim, eu não compro. Eu uso de vez em quando pra ir caminhar, de vez em quando na academia, mas eu não sou de usar camisa de time se não for pra ir no estádio, tá? É muito difícil. Mas, de vez em quando, eu vejo alguém com a camisa do Bahia, e aí eu sou a pessoa mesmo sem camisa do Bahia que grita, bora Bahia, faço isso. Vou mandar um abraço aqui pro Hugo Vilas, que mandou mensagem que admira meu trabalho, e o Pascoal Zandamela também. Muita gente manda sempre mensagem nas caixinhas de perguntas só elogiando o trabalho, e continuem fazendo isso porque gera engajamento e aí entrega os stories para mais gente faz pergunta e aí a bola segue girando, então agradeço bastante. O Alex Cepas _50 pergunta se o Luiz Henrique é gente boa mesmo. Ele tinha uma visão diferente dele, do Luiz Henrique ser mala. E teve outra pergunta sobre o Luiz Henrique, então eu vou responder elas juntas, porque são parecidas, que foi a pergunta da Isabela _Almeida, que tá sempre por aqui, querida. Vou mandar um beijo também para Eucaros. Eu respondi uma pergunta da Eucaros no privado, e foi uma dica sobre jornalismo, enfim. Eu sempre falo aqui dica para jornalismo, então hoje eu não vou responder sobre isso. Mas a Isabela Almeida me pergunta se eu já tive uma relação tão legal com outro treinador como você tem com o Luiz Henrique. Não tive, Isabela, não tive. E eu dei azar na minha cobertura dos técnicos que eu cobri no dia a dia. Por quê? Vamos lá. Eu cheguei na Juventus, era o Alegre. O Alegre, assim, era terrível trabalhar como jornalista com o Alegre. O Alegre não gosta da imprensa. Eu acho que o Alegre não ia muito com a minha cara, no sentido de que ele não me levava muito a sério. E ele nunca me desrespeitou e ele nunca falou nada, assim, nada, né, que eu tenha me sentido, sei lá, constrangida, sim, mas não por algo que ele falou, e sim pela resposta na entrevista. Mas eu não quero trazer, não quero ser leviana aqui.
mas eu sentia que ele não me levava tão a sério assim. E aí pode ser o fato de que eu era a única mulher ali no dia a dia da cobertura da Juventus, tem uma carinha de mais nova, tem uma voz mais aguda, não sei. Pode ser, não vou acusar, não vou dizer 100%, mas eu tinha a sensação de que ele não me levava muito a sério. E ele já não gostava da imprensa em geral, tá? Ele dava umas patadas aí a torto e à direita. Ele nunca me deu nenhuma patada, por exemplo, mas ele não respondia minhas perguntas. Então, assim, a gente tinha, assim como a gente tem com o Luiz Henrique agora, muitas vezes as entrevistas pré-jogo com ele, né? E eu tinha uma relação muito boa com a Juventus, então eu sempre entrevistava o Allegri, porque era o técnico da Juventus, antes das partidas. E assim, às vezes eu fazia 3 perguntas para ele, completamente diferentes, sobre futebol, sobre jogadores, sobre coisas da partida. E às vezes a resposta dele nas 3 perguntas era igual, que era tipo assim, domani vediamo, amanhã veremos, porque a entrevista era sempre no dia anterior ao jogo. Assim, era muito difícil, porque, cara, eu tô fazendo uma pergunta de futebol, eu tô fazendo o meu trabalho. Então, assim, era muito difícil. Era muito difícil. A relação com o Allegri era bem complicada, as entrevistas eram ruins, as respostas eram ruins, monossilábicas, então era uma tragédia. Não era nada alegre cobrir o Allegri. O querido Allegri, o quanto que eu corneto ele. Se um dia o Allegri aprender português, e não tá aprendendo nem inglês direito, imagina se vai aprender português, e assistir meus vídeos, ele vai ficar bastante chateado. Mas enfim. E aí depois do Allegri eu tive Pirlo na Juventus, tive Sarri na Juventus. Eu adorava o Sarri, tá? Mas foi uma temporada só, não deu pra criar ali um relacionamento. E ele me dava boas respostas. O Pirlo, gente, o Pirlo, ele não respondia. O Pirlo é o carisma. O que tinha de carisma no futebol e no cabelo não tem de carisma nas entrevistas. Nossa Senhora, era difícil. Acho que são esses os técnicos da Juventus. E aí, por exemplo, eu não fazia cobertura de dia a dia de Inter e Milan, das outras... Por exemplo, com o Gasperini, se eu tivesse uma cobertura de dia a dia com o Gasperini, eu acho que eu teria uma ótima relação com ele. Eu encontrei com ele na temporada passada na Bola de Ouro e ficamos batendo papo. Porque ele fez, nunca mais te vi, onde você tá? E eu falei, mudei pra Paris, ficamos contando... atualizando vida ali. Mas eu entrevistei ele poucas vezes, né? Então não deu tempo de criar um relacionamento assim. E aí aqui no PSG, obviamente, quando eu chego ainda é o Galtier. E não tem nenhuma condição, né? De criar, assim, não é uma figura... E aí sim, vem o Luiz Henrique. Então eu não tive nenhuma, assim, uma relação assim tão legal com um treinador como eu tenho com o Luiz Henrique. Tirando a humildade assim de lado, eu tenho muito orgulho do trabalho que eu consegui fazer com o PSG e no relacionamento com ele. O Luiz Henrique, ele tem uma personalidade muito forte, ele não é simpático com a imprensa local no geral, porque a imprensa, e isso já acontecia um pouco na Espanha, de ser uma imprensa que muitas vezes quer polêmica, tem segundas intenções, não é o nosso caso, porque até como, assim, obviamente o meu perfil como jornalista não é esse, e o perfil de uma correspondente dificilmente é esse. Então, eu acho que ele criou um respeito muito grande ali pelas perguntas que eu fazia, pela forma como eu sempre abordo as coisas, e virou um relacionamento, assim, muito legal, de muito respeito. Eu fico, inclusive, pé da vida quando o povo fica falando, indo para segundas intenções, um bando de gente, homem, né? Então... fico pé da vida, mas, enfim, também não vale a pena ficar dando espaço para esse tipo de pessoa que pensa tão pequeno, não é mesmo? E é isso, e é muito legal. Eu acho que o Luiz Henrique, ele por exemplo, no PSG, eu acho que ele se sente muito à vontade no clube por ter ganhado carta branca, especialmente, assim, a partir... É verdade, a partir do momento que o Mbappé sai, que as estrelas saem, na verdade, e o Mbappé, obviamente, depois na última temporada, o Luiz Henrique realmente ele se torna o dono do time. E assim, quando o técnico é o dono do time, é o coletivo que vira a estrela em campo, né? Então, eu acho que ele se sente muito à vontade em relação a isso. Ele, por exemplo, nas prévias, na coletiva, eu acho que ele tá sempre com um pé mais atrás, mas nessas entrevistas exclusivas antes, ele chega sempre muito educado, brincando com todas as televisões,
por exemplo, tem sempre televisão italiana e ele começa a falar que ele fala uma parte em italiano e brinca que esqueceu. E ele trata muito bem, assim, todo mundo, sabe? Ele é aquele cara que chega na sala dessas entrevistas que tem todo mundo e dá bom dia, boa tarde para todo mundo. As pessoas que trabalham com ele gostam, adoram trabalhar com o Luiz Henrique. Então, eu acho que tem uma barreira ali com parte da imprensa. Ele tem uma personalidade forte, mas a experiência que eu vejo aqui, que eu tenho no PSG, é que ele é muito querido, tá? É que ele é muito querido. Voltando à pergunta da Maria Lima.Braga, voltando não, nova pergunta, mas voltando à pergunta sobre o Bahia, então parabéns você, tricolor, que não saiu daí desse vídeo ainda. Atenção, já deixaram like? Deixam like. Mariana Lima.Braga pergunta se eu renovaria ou não com Santiago Arias e por quê. Eu pensei bastante nessa pergunta, eu quase não selecionei porque eu tenho muitas dúvidas, mas eu acho que eu não renovaria. Eu acho que a idade já pesou, o Arias já está nos 30 anos, eu acho que já começou a cair o rendimento. No mundo ideal, em que eu vou trazer um substituto, em que eu vou trazer, né, uma peça de reposição, eu não renovaria com o Arias. Mas eu não sei se esse mundo ideal existe, em que vai vir uma peça de reposição. Eu, inclusive, tem pergunta aqui sobre contratações para a Liberta do ano que vem, pergunta o Silvio CN _. Para mim, o Bahia precisa de lateral, tá? E aí que seja um lateral reserva para o Juba e que seja um lateral direito de alto nível. Para mim, o Bahia, assim, que seja para brigar por titularidade na direita. Eu acho que o Bahia precisa contratar laterais. Vai vir um lateral para cada lado? Não, no caso do Juba seria reserva, né? Mas saindo Arias, eu acho que precisa de uma reposição. E aí, repito, no mundo ideal da reposição, eu não renovaria com Arias. Eu acho que ele não está mais numa curva ascendente. Eu acho que ele está na curva descendente. Assim, já fez muito, já teve grandes partidas, já teve grandes momentos, mas eu acho que hoje a curva dele está descendo. E aí, com a curva descendo, eu não renovaria. Vou um pouco por esse lado. Murilo Posse Bom pergunta: quantas horas você fica no estádio em dia de jogo? Como faz quando fica com fome ou precisa ir no banheiro? Quantas horas a gente fica? Normalmente, a gente chega no estádio para o primeiro ao vivo do dia, que é com o André Henning, a live do André Henning, que é no Brasil, começa às 9 da manhã. Aqui, agora, estamos com 4 horas de diferença, começa 9, 10, 11, 12 e 1. Começa 1 da tarde. Então, eu normalmente chego no estádio entre 1 e 1h30 da tarde, porque eu nem sempre sou a primeira a entrar na live do André. E saio do estádio por volta de 1 da manhã. Horário daqui, né? 1 da tarde, 1 da manhã. O jogo aqui começa às 9 da noite, termina próximo ali das 11. Aí a gente tem as entrevistas depois, a gente grava conteúdo depois, e aí saio do estádio por normalmente entre meia-noite e meia e 1 da manhã. Então, ficamos 12 horas no estádio. Sobre banheiro, tem banheiro no estádio, né? Então não tem nenhum problema. A gente tem acesso à estrutura do estádio. Então, a maioria dos estádios tem um lugar para a imprensa trabalhar. Então, nesse lugar para a imprensa trabalhar tem mesa, tem cadeira, tem banheiro, obviamente, com comida. No dia de jogo, a UEFA dá pra gente às 5 da tarde. Então, cheguei 1 da tarde. 5 da tarde tem um lunch bag, que é uma sacolinha com, normalmente, um sanduíche, uma outra opção salgada, em alguns lugares é uma saladinha fria, vem num potinho, em outros são 2 sanduíches, mas normalmente tem 2 opções salgadas, alguma coisa doce, por exemplo, aqui na França normalmente é um muffin, um bolinho de fruta, alguma coisa assim, tem alguns lugares é só um chocolate, assim, industrializado mesmo, água e uma fruta. Normalmente é isso que vem, esse lanche às 5 da tarde. Eu normalmente chego tendo acabado de comer alguma coisa. Então, assim, eu normalmente tomo café da manhã muito tarde em dias de jogo, porque se for... Ou então é um café muito bem reforçado quando tá em hotel. E aí eu vou pro estádio sem ter... Assim, eu normalmente não almoço, eu normalmente só tomo café da manhã muito, muito reforçado. E aí às 5 da tarde eu como um sanduíche ou a saladinha da lunch bag da UEFA em alguns estádios. Eles colocam também pro jornalista, né? Comidinhas,
No caso do PSG, não serve comida, mas serve petiscozinhos ali, queijo, sanduichinhos, né, um petisquinho ali. Em outros lugares, por exemplo, na Alemanha, agora o último jogo que eu fiz, Bayer Leverkusen, eles servem comida mesmo, então tem um buffet para você se servir. Então depende do lugar. E aí você também tem essa opção. E aí, normalmente, durante o jogo, eu como a opção doce do lunch bag, ou às vezes não comi o sanduíche ainda e como, e por aí vai. Então é mais ou menos isso aí, o dia de jogo. Ô, Murilo, mais perguntas por aqui. A Frederico Lopes pergunta se existe projeto do novo estádio de Milan e Inter de Milão. Vi que compraram a área do San Siro. Tem Tudo às Claras há umas 2 semanas ou 3 semanas que eu explico tudo sobre isso. Mas o projeto, porque ele quer ver o projeto, ainda não foi revelado, Frederico. Quem vai fazer o projeto é o Norman Foster, um arquiteto, e também uma empresa chamada Manica, que fez vários estádios. Eu acho que é a do Camp Nou, inclusive. Eu entrei aqui no site deles, manica.global, e eles têm vários projetos de estádio, alguns de renovação, como, por exemplo, o caso do Diego Armando Maradona em Nápoles, eles só renovaram. Tem outros que é o próprio estádio, né? Que é o caso. Tem aqui o Camp Nou, então eu tô entendendo que é deles. O estádio do Inter Miami, o Cagliari. Tem vários estádios aqui, algumas arenas também. Tem muita coisa nos Estados Unidos, na Ásia, tem bastante. Eles têm, inclusive, um projeto para o novo estádio de Inter e Milan no site deles. Mas do que eu entendi, esse não é o projeto final. Esse é um projeto que eles apresentaram há algum tempo e o projeto novo, o projeto final, ainda não foi apresentado, tá? Então não tem ainda um lugar para você ir lá procurar. Que temos mais aqui? Temos pergunta agora de Silvio.marangon. Se você não fosse jornalista, qual seria a segunda opção de profissão? Silvio, hoje, se assim, não pode mais ser jornalista, eu ia trabalhar com futebol, mas em outra área, né? Então, sei lá, com marketing, com eventos, com marcas, não sei. Eu ia trabalhar com outra coisa, mas hoje eu gostaria muito de continuar trabalhando com futebol, mesmo que eu saísse do jornalismo. Porque, na verdade, se você hoje fala, você vai continuar trabalhando com jornalismo, mas não com futebol, eu não quero. Tipo, ir trabalhar com jornalismo de cidade, de economia, de entretenimento, não quero. Não é a minha praia, eu descobri isso. Mas com futebol eu gostaria de continuar trabalhando. Mas se fosse lá atrás, se eu não tivesse tido a opção de ser jornalista, sei lá, eu teria muitas dúvidas, tá? O meu primeiro sonho da vida foi ser bailarina clássica. Inclusive, assim, sou formada em balé clássico, tive até tarde, assim, da vida. Eu ainda não só fazia aulas, como participei de processos seletivos e tal. Então, esse sempre foi meu sonho, assim, de criança e adolescência até. E aí, depois que vem o jornalismo. Mas, talvez eu fosse arquiteta, para ir para um lado de decoração, de reforma. Eu, assim, fugindo, né, completamente do jornalismo, de área de comunicação, eu acho que eu seria algo nesse sentido. Eu jamais faria algo na área de saúde, jamais. Jamais faria algo na área de exatas demais, tipo engenharia, as engenharias, né, nenhuma delas. Mas a arquitetura, puxando por esse lado da decoração, porque para ser decoradora, para mim, tem que fazer a faculdade de arquitetura, eu acho que te dá uma noção acima, né? Eu iria, talvez, por esse lado. Mas, enfim, não sei o quanto que daria certo, não. O Felipe Ferreira Galo pergunta o que eu acho de Rogério como treinador, se é o treinador que o Bahia precisa. Acha ele muito incoerente. Não acho, Felipe, ele incoerente. Incoerente eu não acho, não. Eu acho que o Rogério ainda está no processo de amadurecimento. Mas incoerente, não acho. Eu diria que ele é um técnico certo para evoluir junto com o Bahia, considerando que ele vai evoluir. Eu não acho que o Rogério hoje está pronto, mas eu acho que ele está, sim, evoluindo junto com o Bahia. Eu acho que a cada temporada ele evolui, a cada período ali de tempo ele quebra algumas barreiras, ele, sabe, não é talvez no ritmo que a gente queria, porque o ritmo que a gente queria era em uma temporada contratar o melhor time do mundo e ganhar todos os títulos, isso não vai acontecer. E eu não vejo hoje no mercado uma opção
que eu diga, caramba, eu trocaria o Rogério Ceni por essa opção. Não, pra mim não existe essa opção. Se essa opção existir, talvez eu repense a minha... Mas assim, pra mim não existe esse cara. E eu fiz uma vez um Claramente Tricolor, eu falei, gente, quem quer demitir o Rogério, me diz aqui quais são as opções. Eu olhava as opções, Renato Gaúcho. Gente, desculpa, eu não troco o Rogério Ceni por Renato Gaúcho. Nem lembro mais, mas uns técnicos, eu fiz, gente, vocês estão vivendo em que mundo? Que esse técnico aqui é a solução dos problemas que vocês acham que tem para Rogério Ceni. Então, eu diria que sim. Hoje, se o Rogério não evoluir, aí eu começo a repensar. Mas hoje eu acho que ele é o técnico para evoluir junto com o Bahia. O Bahia hoje não tá pronto para ser campeão brasileiro, a gente tá vendo. Tá brigando pelo título? Não tá. Tá brigando pela vaga direta na Libertadores. Eu acho que o Rogério vai evoluir junto com o time. Isso acontecendo, pra mim, é o certo. Parou de evoluir, não tá dando mais, perdeu o elenco? Aí é outra história. Eu não acho que estamos nesse momento. E aí, pra finalizar, o Vini.Carvalho pergunta, depois desses 4 jogos de Liga dos Campeões, quais são os seus favoritos e quais, por enquanto, estão decepcionando? Pra mim, Barcelona tá decepcionando. Pra mim, Napoli tá decepcionando. E Liverpool tá decepcionando. Apesar de estar no G8. Os meus favoritos, Bayern de Munique, PSG e Arsenal. Esses 3, pra mim, estão, assim, totalmente no topo. E hoje, eu ainda confio na Internacional, e apesar daqueles 4 jogos na agenda, no calendário, complicadíssimos, tá? Porque serão adversários diretos, né? Mas, pra mim, são esses daí. A gente fica menosprezando a Internacional, e veja bem o que tem acontecido nos últimos anos. Então, com a Internacional, eu não faço isso. Então, são esses 4 pra mim, tá? Mas eu acho que tem uma diferença imensa dos 3 primeiros, que hoje, Bayern de Munique, na ordem pra mim é PSG, Bayern de Munique, Arsenal. Mas ainda assim, eu aceito todas as ordens, tá? Vocês podem, inclusive, antes de sair do vídeo, nesse top 3, qual é a ordem pra vocês? Quem é o primeiro, segundo e terceiro na ordem de favoritismo? Não significa que vai ganhar, mas favoritismo hoje pra Liga dos Campeões. Deixa nos comentários que eu vou ler os comentários de vocês. É isso, gente. Temos agora uma data FIFA. Fiquem ligados porque teremos novidades nessa data FIFA. Atenção, teremos novidades interessantes. Então, fiquem ligados nas minhas redes sociais e até o próximo vídeo, que eu não sei exatamente qual vai ser, mas em breve tem mais vídeo por aqui. Tchau, gente!